Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações? Para o futuro. O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Quero dar boa noite a todos, a vocês. Lá no chat, no bate-papo, está o check-in da presença, o link para que vocês possam registrar a presença e garantir o certificado de participação. Queremos dar as boas-vindas a todos que já estão aqui participando conosco. E hoje a gente está aqui com um painel maravilhoso, com professores de alto nível do Brasil, aqui do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, todas presentes aqui na sala. Estamos aqui com as professoras Anissara Toscan, Gabriela Pereira, Tereza Oliveira, Lisandra Colossi e Olivia Fuchs. Vamos iniciar, sem mais delongas, por causa do nosso atraso, com a professora Lisandra Colossi, ela que vai começar falando conosco. Ela é advogada consensual e colaborativa, mediadora extrajudicial, presidente da Comissão de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas da OAB Lauro de Freitas, Bahia, membro da Comissão de Mediação da OAB Bahia, membro da Comissão Civil Empresarial do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, do IBPC, e membro da Comissão de Práticas Colaborativas do IBDFAM Bahia. Bom evento, professora. Muito obrigada. Então, como dito antes, vou repetir porque é muito importante. Agradeço o convite do professor Fabrício Bastos para estar aqui hoje. Agradeço estar nessa mesa com pessoas ilustres e que fizeram parte dessa minha convergência de carreira. Depois de 13 anos na advocacia tradicional, fiz essa convergência para o trabalho consensual colaborativo, porque me apaixonei por ele. E Olivia Fuchs e professora Tereza são pessoas importantes aí nessa minha caminhada. Então, fico muito feliz. E preparei um slide para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso que é a advocacia consensual. Vamos lá. Inicialmente, vamos pensar nos marcos legais, né? Porque juristas que somos, né, operadores do direito, temos essa nossa necessidade, muitas vezes, de ter o amparo legal quando nós vamos falar com os clientes dessa possibilidade do trabalho consensual, né? Se a gente for pensar na Constituição Federal, já no preâmbulo, está dito lá que a solução consensual das controvérsias é, sim, uma meta, é um valor, é algo querido, né, desde da nossa Assembleia Constituinte. Então, desde 88, vamos pensar muito antes, mas eu digo em termos de marcos, né, a gente tem essa nuance escrita aqui no nosso preâmbulo, que muito embora o STF tenha dito que não tem uma natureza normativa, mas sim política, ainda assim está um valor. Esse valor norteia todo o ordenamento jurídico. Então, solução das controvérsias de forma pacífica é sim um valor e é sim uma busca do nosso ordenamento, do nosso direito do Brasil. Depois, a gente vem mais recentemente com o CPC 2015, no artigo 3º, e a gente pode salientar principalmente o parágrafo 3º, em que está dito lá a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos. Então, percebe-se o quê? Nesse parágrafo, nós temos um rol exemplificativo, mas não taxativo. Então, métodos consensuais vão surgir, hoje temos já muitos, alguns eu vou elencar aqui, que são os que eu uso, os que funcionam para mim no escritório, que os clientes já estão acostumados aqui, que eu fico muito feliz de poder trabalhar, mas existem outros e muito válidos e que estão crescendo, atendendo à demanda da sociedade, porque há uma diferença entre o direito posto também e o senso de justiça, que a gente vai falar mais um pouquinho adiante. A lei de mediação, a resolução 125 do CNJ, e muito importante desse ano, o provimento 196 do Conselho Federal, que tornou, então, a atividade típica de advogado, ou seja, o advogado que é parecerista, o advogado que é árbitro, o advogado que é conciliador, o advogado que é mediador, está, sim, desempenhando uma atividade típica da advocacia. Isso é muito importante, esse reconhecimento nos dá uma notoriedade, nos dá uma espécie de embasamento, né? Então, quando nós começamos com o cliente, vamos expor esse trabalho, nós temos todo esse arsenal para dialogar, para apresentar, né? Ok, mas então o que seria uma advocacia consensual para você que nos assiste, que está aí na graduação, de repente ouviu falar, mas não sabe muito bem? Eu defino muito humildemente como uma forma de pensar elástica, interdisciplinar e extrajudicial. É entender a advocacia além da propositura de demanda, utilizando-se de técnicas para a resolução consensual de conflitos.
Essas técnicas a gente vai falar um pouquinho hoje, bem rapidamente, que o nosso tempo é curtinho, mas aqui as outras professoras depois vão aprofundar também. Agora, para trabalharmos com isso, para trabalharmos com consenso, é preciso superar a lógica litigante. E o que é essa lógica litigante? É uma lógica binária, é uma lógica antagônica, vencedor, vencido, quem tem razão, quem não tem razão, a quem assiste o direito e a quem não assiste, né? O advogado ele é contratado na lógica litigante para trabalhar e derrotar o ex-adverso na arena processual, né? Então, o trabalho dele é pautado no litígio, na briga, na beligerância, sem desmerecer, mas isso é uma das formas depois do CPC 2015, né? E como é que a gente pode superar essa lógica litigante? Bom, precisamos de técnica, mas também precisamos de uma mudança de mentalidade. Não sou só eu que digo isso, não. Quem diz isso é Carnelucci, quem diz isso é Kazuo Watanabe. É preciso uma mudança mental. Ele fala até isso, mudança mental, no livro dele, Acesso à Ordem Jurídica Justa. Então, na advocacia consensual, a lógica é diferente. Pela imagem anterior, vocês veem, aqui estamos numa disputa, uma queda de braço. Mas aqui nós estamos unidos. Porque se um ganhar, todos vão ganhar, mas se um perder, todos vão perder. Não tem jeito, não tem como. É uma outra forma de ver, uma mudança de paradigma mesmo. E nós temos várias técnicas. O design thinking, ou o desenho de solução de disputas, eu costumo comparar, para vocês que acompanham os filmes da Marvel, que eu sei que a maioria acompanha, com aquela atitude, né, com aquele agir do Homem de Ferro, do Iron Man, quando ele coloca todas as informações no Jarvis, joga lá, pá! Abre todas as questões, abre todos os problemas e começa a pensar nas soluções. Basicamente isso. O advogado vai receber o cliente, vai receber a demanda, vai receber a situação, vai receber o conflito e vai abrir um panorama. Vai colocar tudo o que está acontecendo, as inter-relações, o que depende do quê. Ele não vai centrar simplesmente em anotar ali os fatos e subsumir isso à norma e pensar numa demanda. Ele vai criar, ele vai usar técnicas. A negociação com base em interesses da escola de Harvard, por exemplo, é buscar os interesses reais por trás das posições. As posições, eu costumo dizer que é quando a pessoa chega no seu escritório e fala, doutor, eu quero isso, e finca a bandeira lá, e é aquilo que ele quer, mas ele nem sabe direito por que ele quer. Muitas vezes a coisa está escondida. Então, as perguntas para saber exatamente, mas é isso que você quer? Você quer mesmo desconstituir a empresa ou você está com um conflito com seu sócio? Então, saber fazer perguntas, saber entender esse contrato foi realmente descumprido ou é uma interpretação diferente que você está tendo e o fornecedor também de outro jeito. Então, descobrir o que está por trás, atender os interesses de ambas as partes, porque negociação, no livro do William Ury, ele fala isso, a negociação com base em interesse da escola de Harvard não é simplesmente favorecer o seu cliente. Voltamos para aquela imagem inicial. Se pensamos numa advocacia consensual, todos acabam ganhando de alguma forma. Todos têm o tal do win-win, né? Vencer, vencer. Então, a gente supera a lógica binária de perda e ganho para uma lógica consensual, colaborativa, né? A mediação extrajudicial, bom, eu como advogada de carteirinha preciso dizer, digo isso no meu Instagram, que me apaixonei, né? Indicado que foi quando fiz minha capacitação em práticas que eu fizesse a mediação, eu fiquei meio assim, como dizer, desconfiado. Falei, nossa, mas mediação? E cada vez que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, porque é realmente a redescoberta do diálogo, né? Eu que tenho me filiado aí à linha transformativa, e que no Brasil é muito capitaneada por Adolfo Braga, tenho ficado simplesmente apaixonada, tenho usado e tenho ficado feliz com os resultados. Saber que eu posso oferecer isso para o cliente é uma grande vantagem, inclusive como escritório de advocacia. Então, eu falo para você também que é futuro advogado, que aprender mediação, ser mediador ou ser um advogado na mediação, não só é um filão de mercado, mas é uma realização pessoal. Você tem que experimentar para saber se isso serve para você, porque seu cliente com certeza vai ser beneficiado com isso. Critérios, né, questões que envolvem a mediação, a confidencialidade, isso é excelente, não só para uma demanda, por exemplo, familiar, que a professora Tereza vai falar um pouco sobre isso, mas numa demanda, por exemplo, numa situação de conflito entre sócios, uma situação que envolve valores altos e que, de repente, as pessoas não querem que isso vá para uma petição inicial, um valor da causa monstruoso, tudo pode ser resolvido na mediação com confidencialidade, tratado ali e fica ali, como aquele chavão, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, o que acontece na mesa de mediação, fica na mesa de mediação. E a outra coisa extremamente vantajosa que eu vejo é o tempo. No processo, nós estamos submetidos ao tempo do processo.
E o tempo do processo, ainda que o judiciário não fosse moroso, e coitado dos juízes, porque com a pandemia as demandas aumentaram muito. Ontem mesmo conversei aqui em Lauro de Freitas com um assessor que me disse que estão trabalhando 3 turnos para poder dar conta das demandas propostas nesse período de pandemia. Então, além do judiciário moroso, existe o tempo do processo, o tempo da petição inicial, o tempo da resposta da contestação, depois vai ter a réplica, recursos vários que vocês vão aprender ou já sabem, embargo de declaração, agravo de disciplina, enfim. É o tempo do processo. Na mediação, não. É o tempo das partes. Elas podem se reunir 2 vezes por semana? Querem se reunir? É o desejo delas? A autonomia da vontade é um dos princípios que rege a mediação. Então, tudo isso está contemplado nesse trabalho da mediação extrajudicial e que dá às pessoas a oportunidade de voltarem a dialogar. Muitas vezes, quando nós estamos inseridos aí na espiral do conflito, nós não conseguimos mais nos comunicar com a parte com quem nós temos a dificuldade. Então, esse terceiro neutro imparcial, que vai estar imparcial ali, servindo aquelas pessoas, auxiliando, vai ajudá-las exatamente nisso, a refazer o diálogo, a construir uma ponte onde, de repente, se fez um muro. Bom, as práticas colaborativas, Olivia vai aqui abrilhantar a noite, mas trazendo um pouco daquilo que é a minha visão, eu penso que é um trabalho altamente sofisticado, porque pode contar, ou não, depende da situação, com uma equipe multidisciplinar para tratar o conflito. Então, o que caracteriza, a meu ver, dos outros métodos é o termo de participação, ou seja, o advogado, quando assina aquele termo de participação, a equipe, que pode ser composta, exemplo, por um planejador financeiro, como a gente tem a Bebel Montenegro, muito conhecida, por um terapeuta, que pode ajudar as pessoas, é um antigo coach, na linguagem dos americanos, hoje é profissional de saúde mental, vai auxiliar a trabalhar esse conflito, porque o conflito não tem só a sua faceta jurídica, ele tem uma faceta multidisciplinar e interdisciplinar. Então, esse termo tem que ser assinado por todos que se comprometem a não litigar. Então, vão tratar o conflito ali, no escritório, e foi isso que me atraiu às práticas. Vamos tratar no escritório. Ninguém vai surpreender ninguém com uma liminar na calada da noite. E se, porventura, esse trabalho colaborativo não vier a vingar, então esses advogados se retiram, não poderão ser os advogados litigantes. Isso dá conforto às partes, cria confiança e o trabalho flui numa energia criativa, como diz o nosso querido Stuart Webb, que foi quem idealizou inicialmente lá nos Estados Unidos. Mas todas essas técnicas, todas, inclusive o olhar sistêmico, que eu não acrescentei, porque ainda estou estudando, aprendendo muito com Marília Alves, que é uma grande querida, deve estar assistindo a gente aí no Rio de Janeiro, presidente da Comissão do Direito Sistêmico aí. Todas essas técnicas necessitam de conexão. Se não tivermos uma experiência humano-humano, as coisas não fluem, não caminham. E isso, máquina nenhuma vai poder fazer por nós. Então, ainda que haja esse medo, que muitas vezes a gente escuta colegas, pessoas que estão começando, puxa, hoje a inteligência artificial nos escritórios grandes do país já faz a petição inicial, a contestação em 5 minutos, né? Mas conexão, máquina não faz. Então, como fazer essa conexão com o cliente? Como conseguir criar essa oportunidade de trabalhar os conflitos dele por qualquer uma dessas técnicas ou outras? A gente tem aí a constelação familiar, tantas coisas como. Com essa experiência humano-humano, criando conexão, com uma escuta empática. O cliente precisa ser ouvido, e ouvido com qualidade. Não é ele ouvido e você anotando lá e pensando qual é a... Não, é ouvido, prestando atenção, estado de presença, sem respostas prontas, sem se preocupar com isso. Conectando-se com ele, né? E as soft skills, bom, aqui eu elenquei aquelas que são minhas, que funcionam para mim, mas vocês vão ter a empatia, eu nem coloquei aqui por conta da escuta empática. Sensibilidade, para mim, para trabalhar no consenso, não basta ouvir, é preciso sentir, e por isso a conexão, estabelecer o contato com o cliente. Você está lidando com outra pessoa, essa pessoa tem que sentir, pessoa para pessoa. Delicadeza no trato, nós não somos máquinas, não tem por que nós sermos frios, tratarmos com distância, nós temos que ter delicadeza, pelo amor de Deus, né? Somos seres humanos, onde está a delicadeza? Gentileza, o cliente precisa ser acolhido, cuidado, bem tratado. Quem não gosta de ser bem tratado? Chega a ser até uma obviedade dizer isso, mas são coisas que passam batido. Isso não é, pelo menos eu sou egressa de 2005, nada disso me foi dito na época em que me formei. Então, hoje que está sendo oportunizado todo esse conhecimento, todas essas outras áreas interdisciplinares, é preciso que a gente leve ao conhecimento de todos essas habilidades delicadas, essas soft skills. Aqui eu acrescentei porque acho que é indispensável.
né, Olivia? Os advogados têm que deixar o ego na porta, porque se não tiver humildade para trabalhar com um colega, por exemplo, se eu vou advogar de forma consensual ou colaborativa para a dona Maria, eu preciso trabalhar com humildade, com o colega que vai representar o seu José, digamos, seja aqui a nossa Olivia. Se quem de nós tiver a melhor ideia, quem de nós propor a melhor saída, não importa. Qual é o objetivo do advogado consensual? Resolver o conflito, servir o cliente, não é aparecer, não é ter essa megalomania que a gente aprende. Isso não funciona, isso não, no trabalho do consenso, isso não ajuda, isso atrapalha. Então, ter essa delicadeza e humildade de valorizar quem está trabalhando com você, nessa equipe, funciona e faz com que as coisas fluam. Todas essas técnicas, uma vantagem também do trabalho no consenso é que podem ser desenvolvidas online, né? Não precisam necessariamente de estar no escritório físico. Então, para quem está começando na carreira, que não tem nem condições de botar um escritório, não tem problema. Só precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, evitar surpresas, né? Se vai usar o Zoom, vamos ver se a outra parte que vai usar também, que vai estar conosco, que seria a parte contrária, mas que é a parte da equipe, ela sabe usar o Zoom? Você consultou? Não é simplesmente mandar lá o link e dizer, ó, a reunião é 4 horas. Sim, precisa saber se ela sabe ingressar. Então, ter cuidado, certificar-se da confiabilidade da conexão, porque vamos tratar de coisas confidenciais, não vamos usar uma rede pública, né? Então, esses protocolozinhos de conduta, em vários lugares, na OAB São Paulo, Felícia falou sobre isso, que é também das práticas. Então, saber lidar com todas essas coisas, esse cuidado, eu acho que é muito característico do advogado que se propõe consensual e colaborativo. E todas essas técnicas, todos os métodos objetivam uma só coisa, que é o acesso à ordem jurídica justa. Quando eu ouvi o professor Kazuo Watanabe falar sobre isso no congresso, eu fiquei assim, realizado, é isso. O que nós queremos é esse senso de justiça, de uma ordem justa, que atenda realmente à necessidade do cliente, à resolução do conflito que ele busca, porque a sentença, ela não pacifica, ela põe fim, ela termina, mas não necessariamente resolve, né? Então, eu penso que esse é o caminho para o trabalho no consenso. E, encerrando a minha fala, eu vou usar como sou assim, fã da psicanálise, fã da neurociência, vou usar uma frase de Carl Jung, que é bem conhecida, mas eu simplesmente adoro, então cá ela está. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada. Estamos aqui, damos parabéns, Lisandra, excelente palestra. Obrigada. O nosso painel agora com a professora Tereza Oliveira. Tereza vai falar sobre a mediação, o futuro da mediação familiar. A professora Tereza, ela é advogada da UAB Bahia, ela é doutoranda em família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, mediadora de conflitos, mestre em família, coordenadora da pós-graduação em Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos na Universidade Católica de Salvador, um vasto currículo aqui. E aí, professora, eu passo a palavra para que a senhora possa iniciar sua explanação. Agradecemos muito o convite, né, por ter aceitado o nosso convite, estar participando aqui do nosso painel. E a palavra é toda sua, fique à vontade. Muito obrigada, Dani, Fabrício também. Obrigada pelo convite. Está vendo como mediar conflitos nesse momento é importante, porque está passando uma comitiva aqui eleitoral no meu prédio. Bem, deixa eu só tentar fechar a janela aqui um instantinho. Eventos em home office, a gente está sujeito a qualquer coisa, né? Então, a gente... Não, e o pior de tudo, que nós aqui, eu moro numa rua principal da cidade de Salvador, Bahia, está passando uma comitiva, né, de candidatos. Bem, faz parte, né, Gabi, da quem mora próximo da Orla. Obrigada, Dani, obrigada, Fabrício. Lisandra, parabéns pela apresentação, belíssima. Eu acho que você trouxe uma fala extremamente importante para mim, para todos nós, para quem está assistindo. O mediador, ele precisa ter humildade, e o advogado também. Nós precisamos compartilhar, né, compartilharmos a experiência, que aqui ninguém sabe tudo, e isso falar com os nossos meninos. Eu vou compartilhar também a minha tela, fiz uma breve apresentação sobre família, já que é a minha especialidade, né? Todos conseguem ver, tá tranquilo?
Está em tela aberta, Dani? Agora foi. Você só coloca ela em tela cheia. Eu vou falar um pouco sobre família, e aí eu fiz uma apresentação aqui, porque mediar conflitos familiares é algo extremamente delicado, porque o profissional da área jurídica, o próprio advogado, e aí a Lisandra trouxe um detalhe extremamente importante. Nós temos a Lei 13.140 de 2015, que trouxe uma movimentação para os cursos de direito, e aí eu vou falar como professora de graduação e de pós-graduação, para o jovem advogado que está chegando ao mercado com uma lei extremamente nova, onde ele só estudava o direito de família dentro de um Código Civil. E como professora de mediação de conflitos e professora de direito de família, trabalharmos os conflitos familiares é para que haja uma mudança de paradigmas no direito também. O direito, para mim, é um direito transdisciplinar. Por quê, Tereza? Porque a gente não só trabalha com uma área. Não posso trabalhar somente com uma área do conhecimento. Eu preciso estar conectada, atenta, ler. Tem novas pesquisas científicas com as outras áreas do conhecimento. Eu trouxe até meu bordão, que todo mundo aqui me conhece, né? Vamos mediar. E os meus alunos falam, professora, vamos mediar, vamos mediar. Então, breves considerações sobre o direito de família. A sociedade vem apresentando transformações importantes, como os avanços tecnológicos, a globalização, a urbanização, as configurações familiares, como tantas outras ferramentas que afetam, né, diretamente a família. Petrini é um sociólogo, pesquisador aqui da Universidade Católica, e sempre, quando falarmos de família, precisamos entender família no sentido global. A família passa por diversas transformações. Se a família vai mal, a sociedade também está mal. Nós temos diversas configurações familiares, mas essas diversas configurações familiares, elas não são de hoje. Elas sempre existiram. E as mudanças também para essas famílias, elas perpassam as legislações. Elas são mudanças culturais e comportamentais. A geração X, Y e Z vem trazendo transformações extremamente importantes para o direito de família e para as relações familiares. Por isso que o conflito ele tem ficado latente. Bem, o conflito ele faz parte da sociedade, ele faz parte do humano. O conflito é essencial para que haja mudanças comportamentais, culturais e dentro da própria família. A família é a primeira mediadora entre o ser e a cultura, pois ela é alicerce onde o indivíduo nasce, cresce e se desenvolve. Influencia no desempenho dos seus membros, particularmente das crianças, que em tal contexto aprende as diferentes formas de existir, de perceber o mundo e de estabelecer suas relações sociais. Eu trouxe aqui, já que nosso tempo é super curto, eu fiz um recorte de uma pesquisa científica sobre a família, e nós temos diversas configurações, nós temos as famílias trans, o pai solo também, né? Porque temos os homens que também têm os seus filhos e adotam os seus filhos, a família moderna, as famílias das configurações homoafetivas, as nucleares, as compartilhadas. Nós temos vários movimentos dentro do direito de família e nas relações que têm impactado, sim, para que esse novo advogado que está chegando no mercado, que vai atuar na advocacia, e o mediador também de conflitos, que ele compreenda que aquela configuração familiar que ele traz sua não pode impactar e nem julgar comportamentos atuais da nossa sociedade. Não é somente uma formação para um curso de mediação. É importante que as pessoas envolvidas nos métodos adequados de soluções de conflitos consigam afastar-se do objeto de pesquisa para compreender a relação de diálogo. Porque parece muito simples, minha gente, falarmos em dialogar, respeitar o outro e ter empatia.
Mas não podemos esquecer que as realidades culturais e educacionais têm uma influência, sim, se não tivermos uma relação de técnicas, de realmente estarmos respeitando a autonomia de vontade das partes, do sigilo e, principalmente, da minha imparcialidade. Porque numa família trans, um homem trans grávido, ele está impactando numa sociedade que simplesmente não respeita o direito que ele quer exercer. E aí, falando de mediação familiar, um mediador que trouxer consigo os seus valores e que ele compreenda que essas relações não são familiares, ele não vai conseguir ser imparcial, porque o próprio olhar dele vai estar trazendo preconceitos. O próprio corpo fala. Então, o advogado, ele precisa compreender que ele, sim, ele é extremamente importante e qual é a sua função social. Eu digo em sala de aula, meninas, que o homem trans grávido, com o artigo 7º-A, que é o direito da advogada grávida, ele também não vai passar pelo detector de metais. E nós não pensamos nisso. Isso é mediar. Isso é se colocar no lugar do outro. Não dá para falarmos de mediação familiar se eu não consigo compreender as configurações que existem e que elas são transdisciplinares, comportamentais. Eu digo para os meninos, não adianta ter uma lei de mediação, um código de processo civil, se não houver uma transformação cultural, educacional, principalmente dos professores, dos profissionais que estão à nossa frente nos cursos de formação de mediação. As relações familiares em todas as esferas sociais estão balanceadas com as interferências externas de um mundo globalizado e de um intenso desenvolvimento tecnológico, levando as relações, às vezes, ao desequilíbrio emocional e individual. Olha, numa mediação onde as partes estão bélicas, que elas querem se divorciar, que elas não aguentam mais. Olha o que nós tivemos com essa pandemia, o índice de divórcio, de conflitos na família. E aí é para se repensar quais foram as minhas escolhas para conviver numa relação matrimonial ou eu tenho uma relação ocasional? Isso é importante, porque se eu tenho uma relação ocasional, eu entro dentro de casa, eu não quero saber daquele conflito com aquele parceiro, mas a partir do momento que eu convivo junto com ele, dentro de casa, eu consigo compreender quais são as minhas individualidades, respeitando a individualidade do outro e pensando que essa é família. As relações de afeto criadas atualmente possuem uma liquidez, por conseguinte, o ser humano obtém mais conhecimento sobre o mundo, querendo agilidade para experimentar o novo, o diferente, acontecendo principalmente nas relações amorosas. Pois quando o homem vê a possibilidade de ter diversas experiências com um intuito distinto, isso aí, o homem no contexto geral, também estamos incluídas nesse sentido, a nossa compulsão em querer saborear tudo que é novo, sentimentos novos de amar. Nós temos famílias poliamor, famílias trisais. Bauman sempre trouxe essas relações líquidas. Lipovetsky fala da hipomodernidade nas relações familiares. A família contemporânea, nas últimas décadas, alterou-se o modo de viver o amor, a sexualidade, os relacionamentos, a conjugalidade, a maternidade e a paternidade, tornando-a vulnerável. Por quê? Porque nós estamos expostos a uma decisão de cada grupo simplesmente a conflitos. Nós temos hoje nas relações, eu escuto muito dos jovens, as relações que eles constroem pelas redes sociais, que temos a infidelidade virtual. Nós temos também as relações dos crushes da vida, né? Cada um tem o seu crushzinho. Você tem até o crush volante, aprendi esses dias. Nós temos os heterotops, os agroboys. Essas relações que surgem aí, com essa modernidade líquida, com essa garotada que faz parte da geração Z, ela traz conflitos para as gerações X, que é a minha, não vou dizer a idade para não estragar o conflito,
E para a geração Y, o pai passou a ter direitos, na minha pesquisa é sobre paternidade. E o pai não é mais um mero pagador de pensão, ele quer participar da vida desse filho. Ele também tem o direito de contribuir. Ele tem obrigações para isso. E a maternidade? Nós, mulheres, fomos para o mercado de trabalho e deixamos a maternidade para o longo prazo. Trouxe conflitos durante a família? Sim. Quantos casamentos, muitas vezes, relações são desfeitas porque essa mulher escolhe a maternidade a longo prazo e não dialogou com o companheiro no início da relação, ou que ela não queria ter filhos, ou que ela só pensa na adoção. Então, quando chega o desejo do pai, do homem ou da mulher, seja independente da relação que ela tem, independente do gênero, que o outro diz assim, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai. Você me enganou. Não, isso não foi dialogado lá no início do relacionamento. Os amores líquidos e as redes sociais, a fragilidade do amor atual. Nós tivemos intensas mudanças, principalmente legislativas, a partir das fotos, das pornografias de vingança, do nudes, dos aplicativos que trazem mudanças comportamentais no direito das famílias. E qual o futuro, gente, da mediação familiar? O futuro, sinceramente, como professora e como pesquisadora, é que essas nossas formações, as formações dos novos advogados, dos estudantes, dos mediadores, é que eles possam compreender que quando aparecer uma separação, um divórcio, que há um menor, que há uma relação de alienação parental, uma disputa de guarda, que possam compreender o que é uma conjugalidade e parentalidade. Terezinha Feres Carneiro, que é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, ela tem um livro Família e Casal, que ela traz isso muito bem em diversos artigos. É importante que o casal compreenda o que é a conjugalidade, que é totalmente diferente de parentalidade. Conflitos são inevitáveis, não podendo ficar sem as devidas soluções. O que é difícil, porque quando você entra num diálogo com o outro, aprender a ouvir e aprender o momento certo de falar é educacional. É um processo transformativo. Do profissional, porque se ele já vem bélico, se ele já vem de uma formação bélica, ele até, muitas vezes, pode atrapalhar o papel do mediador, judicial e extrajudicial. Assim, os meios extrajudiciais, como a mediação, são amplamente incentivados, disponibilizados, muito embora nem todas as situações sejam mediáveis. Eu trouxe essa citação de Leite, e aí eu sempre me reservo no sentido, minha formação é a mediação transformativa, foi com Juan Carlos Vezula, eu comecei a mediação com comunidades aqui de Salvador, Bahia, e mediação escolar. Quando há uma formação extremamente comprometida e que esse mediador consiga compreender que essa formação é contínua, é continuada, ele também se transforma, você consegue trabalhar, muitas vezes, com as partes que estão bélicas, através das transformações. Lógico, com a autonomia de vontade das partes. Nessa perspectiva, a mediação familiar torna-se um meio eficaz para a resolução dos conflitos entre casais em processo de separação. Nos processos de dissolução de conjugal, o casal apresenta percepções distintas. Essas percepções distintas, elas já ocorrem no início do relacionamento, mas todos nós temos, infelizmente, algumas percepções de que há possibilidade de mudança do outro, quando a mudança é nossa. E aí você entra numa relação de amizade, de compromisso, achando que o outro vai atender às suas exigências. Não. As pessoas são mutáveis, mas se elas quiserem. Cíntia, tem um livro que eu gosto muito, Rudinesco, que fala da família em desordem. E ela traz esses conceitos.
Terezinha Félix Carneiro, tem um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um pesquisador também, que, vou me lembrar o nome dele agora, que ele sempre fala da transformação, ele é psicólogo, foi até da minha banca de mestrado, quando esses papéis familiares podem ser transformados. Por que nós nos envolvemos com algumas pessoas e antes de trabalharmos as nossas carências humanas? A mediação não é terapia, mas é importante que haja uma equipe interdisciplinar para que possa atender ou trabalhar com as partes em conflitos. Precisamos afastar a ideia de que a mediação é somente um mecanismo para resolver conflitos ou solucionar problemas com o judiciário. Ao contrário, é importante tecermos ideias que o judiciário é uma das últimas portas, porque se os profissionais estiverem capacitados, uma formação de um advogado mais consensual, isso vai ser a última porta, realmente. A mediação é uma ferramenta indiscutível na promoção da transformação do conflito, promove a conscientização de que a mediação familiar propaga-se a partir de valores éticos e morais, e esses valores éticos e morais são dos profissionais, tão muito, porque aquilo que eu falei, como mediadora ou como advogada, quando atendo as partes, aquela concepção minha de família não pode ser a realidade deles, e não é. Se eu perguntar quem faz parte da família de vocês, cada uma de vocês vão trazer concepções de pessoas importantes da família de vocês. Talvez, para a Lisandra, quem faz parte da família dela seja o marido, os filhos, o pai e a mãe. Ela nem vai falar dos colaterais. Para a Olívia, ela possa trazer a percepção de família extensa. Então, isso tem um ponto aí, X, para alguns conflitos e algumas resoluções. Para Barbosa, a mediação não pode ser engessada por uma lei descritiva de procedimentos que não privilegia as diferenças entre os sujeitos de direito. Acho que Dani já está me avisando do meu tempo aqui. A mediação tem a função de dissolver, sendo aplicável mesmo àqueles que já se encontram em alto grau de litigiosidade. Dani, eu já estou terminando. A Lisandra colocou, e eu sei que a Olívia também vai colocar, a questão da Resolução 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que sempre trouxe e fomentou a cultura do diálogo, da mediação, com determinadas técnicas, e é importante, meus colegas, que vocês compreendam o que é o rapport, o que é a escutativa, uma comunicação não violenta, a teoria dos jogos, isso é importantíssimo, porque a teoria dos jogos, ela não é só para o curso de direito, é para toda a nossa vida, em todos os nossos momentos de relacionamentos. E nós somos relacionais. Donati é um italiano, um pesquisador, que nós atuamos aqui com ele, que ele traz, a família, ela é relacional, nós somos relacionais. Então, é importante que vocês compreendam, para atuar com mediação familiar, ela não é somente o Código Civil, nem Código de Processo Civil. É importante compreender e termos estudos qualitativos e quantitativos para termos dados científicos, eu sempre coloco muito isso, os dados científicos, para que possamos aprofundar ainda mais o estudo da mediação familiar dentro do contexto de uma sociedade plural e contemporânea. Minhas referências, muito obrigada, e eu me empolguei, né? O professor fala rápido, quer falar muito, né, Dani? Já estão na tolerância. Obrigada. Professora, a sua palestra foi super elogiada, o pessoal está falando aqui, gostou muito, disse que é a palestra da vida real, aceitaram o seu convite de mediar, os comentários estão lá no chat, lá no site de transmissão, e teve alguns pedidos aqui de acesso a seus slides. Eu pedi para que eles pedissem diretamente no seu direct, no Instagram, coloquei lá no chat. Então, deve haver um pedido lá, a senhora já sabe o que é, não vai achar estranho. Já sei, ó, e pode pedir mesmo, não tem problema de mandar material nenhum. Quanto mais divulgarmos a cultura, melhor para todos nós. Obrigada. Parabéns aí pela palestra. Dando sequência ao nosso congresso hoje, vamos agora contar com ela, a brilhante
professora, né? Já foi advogada, hoje ela é tabeliã, registradora civil e tabeliã do Estado da Bahia. Ela é especialista em direito imobiliário, ela é mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social, ela é pós-graduanda em direito notarial e registral, professora de direito civil imobiliária, colunista de rádio e TV, com certeza a oratória dela é melhor do que a minha. A nossa amicíssima seu jurídico imobiliário, eu acho que todo mundo lhe conhece assim, Gabi, então vamos seguir com o seu @ e seu Insta. Quem quiser seguir ela lá, é um prazer, uma professora, uma amiga, como todas aqui são. E eu tenho certeza que aqui ela vai brilhantar juntamente com vocês aqui o painel para falar com vocês. Gabi, a casa é sua, fique à vontade. Então vamos lá, né? Boa noite, gente. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tá tudo ok aí? Quero primeiro agradecer o convite, Daniela, muito obrigada. É sempre uma honra poder dividir um pouco da minha vivência e experiência. Parabenizar as que me antecederam. Tereza, você me deve uma garrafa de vinho, está ciente disso já há algum tempo. Lisandra, você também foi espetacular, parabéns. A minha visão hoje em relação ao âmbito extrajudicial, ele acaba saindo da parte e da base teórica e adentrando mais a sua aplicabilidade, a sua tangibilidade, a sua praticidade como um todo, né? O que me fez enxergar o extrajudicial, a possibilidade de judicialização durante os 7 anos que eu advoguei, foi exatamente a morosidade do judiciário que eu me deparava aqui no estado da Bahia. Então, ao sair da faculdade, eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Falei, concluí meu curso de Direito, meu objetivo primordial é ganhar dinheiro, tá? Eu não tenho nenhum tipo de entrave, problema, poder falar que eu quero ganhar dinheiro nessa vida. Para mim é isso que tem que ser e para mim é assim que funciona, porque eu sei que, obviamente, com dinheiro eu vou conseguir ajudar todo mundo que precisa e, consequentemente, fazer por mim e pelos meus. Só que eu comecei a perceber que a possibilidade de ganhar dinheiro no judiciário trazia para mim um desconforto e trazia para mim uma desmotivação que eu não conseguia explicar. E aí eu me deparei com alguns dados do Conselho Nacional de Justiça, né, vulgo CNJ, onde esses dados que são disponibilizados são dados, inclusive, públicos, chamado de Justiça em Números, eles trazem a produtividade do judiciário em nível nacional. Quando eu me deparei com a taxa de congestionamento nacional em torno de 70%, quando eu me deparei com o próprio CNJ trazendo que um processo em primeiro grau na Bahia dura em torno de 3 a 5 anos, achando eu, obviamente, que ele estava sendo muito otimista, tendo em vista que eu já me deparei com o inventário judicial, que já estava completando quase seus 30 anos, ou seja, ele era mais velho do que eu. Quando eu me deparei com isso, eu pensei assim, eu tenho que visualizar a advocacia, eu tenho que ter um comportamento, e aí o ato, e compartilhando do posicionamento de Lisandra, o ato de você pensar de forma diferente, de você agir de forma diferente, o ato de você afastar a litigância é um ato de coragem, tá? É um ato de coragem porque não é isso que a gente aprende no dia a dia. Todo mundo sai da graduação acreditando que a melhor forma do advogado ser bem-sucedido é litigando, é judicializando, é pegando o seu colega e visualizando que ele é um concorrente, não que ele é um parceiro. Aí eu falei assim, peraí, dá para poder eu conseguir ser bem-sucedida na área jurídica, bem-sucedida na advocacia, mas me afastando de tudo aquilo que eu condeno. Então, o meu tema de hoje, pensando no futuro da advocacia, é exatamente trazer essa extrajudicialidade, mas voltada ao direito imobiliário. Poderia, obviamente, passar aqui as próximas 24 horas narrando para vocês alguns casos, narrando para vocês alguns fatos, mas só tenho aqui os meus 15 minutos, então tentarei ser mais breve e objetiva, com o fulcro de que você enxergue algumas oportunidades, que muitas vezes, quando ela bate a porta do seu escritório, você não consegue visualizar porque você já tem aquele comportamento litigante. Então, assim, a grosso modo, eu ganhei dinheiro na advocacia fazendo consultoria jurídica. O ato de tirar a dúvida de alguém era o que melhor me remunerava na advocacia. Porque eu não dependia de processo, eu não dependia de audiência, eu não dependia de recurso, eu não dependia de diligências. Era basicamente esclarecer aquilo que para a pessoa não era muito claro. E, obviamente, que como algumas vezes aquele cliente me procurou acreditando que ele dependia de determinada solução e eu apresentei uma solução completamente diferente. O ponto-chave é o seguinte, Gabriela, como é que eu consigo apresentar para o meu cliente uma alternativa no extrajudicial se quando o cliente bate a porta do meu escritório, ele quer confusão, ele quer briga, ele já está tendencioso a ir para o litígio, porque ele não consegue enxergar o extrajudicial como algo tangível, como algo que realmente existe.
porque ele tem, inclusive, um preconceito no sentido de que eu vou repensar se eu quero bater a porta do judiciário, porque o judiciário eu posso sair como perdedor, ou no judiciário eu posso demorar anos para poder resolver aquele problema. Então, o primeiro ponto para você apresentar o âmbito extrajudicial é você, além de mostrar números em relação ao tempo que pode levar para poder resolver aquele conflito e chegar ao resultado útil, que muitas vezes pode não ser útil para o seu cliente, é você mexer no bolso. Você poderá apresentar para o seu cliente, por exemplo, o custo que ele vai ter financeiro ao pagar a custa para o Tribunal de Justiça da Bahia, caso não haja ali justiça gratuita, e apresentar para ele qual vai ser o tipo de custo, caso você ou opte pela serventia extrajudicial, o cartório, ou você opte por uma resolução que não precise adentrar o cartório. Então, exemplo, Gabriela, preciso fazer um divórcio, esse divórcio ali seria litigioso, tá? Então, inicialmente, você vai pensar, já que eles estão brigando, eu vou adentrar o judiciário porque eu não tenho nenhum outro tipo de possibilidade. E aí você pode simplesmente sair da sua posição de litigante, obviamente utilizando de técnicas para isso, para você conseguir apresentar a melhor solução, sem depender desse litígio, realmente fazendo com que esse litígio ou haja minoração dele, ou ele simplesmente ele deixe de existir, que não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas precisa ali de bastante técnica para isso. Ou em uma outra situação, por exemplo, que você pode ter uma situação de divórcio, onde o seu cliente ele tem ali filhos que são menores ou que são incapazes, e você já consultou o código de normas do seu estado e você verificou, como acontece em alguns estados, que a mera distribuição do pedido de alimentos e da resolução em relação à guarda, ela já pode ser aceita para que você faça o divórcio no âmbito extrajudicial. Ou em alguns outros estados, que não depende somente da mera distribuição, mas ainda oitiva do Ministério Público. O fato é que, a grosso modo, quando o litígio bate a porta, o comum, principalmente no jovem operador do direito, é que ele dê seguimento ao litígio, e não que ele tenha essa conduta de coragem, onde ele pode falar, não, mas isso aqui é a melhor opção. Só que o meu foco hoje é trazer para vocês a situação imobiliária. Então, o que foi que aconteceu uma vez comigo? Um cliente meu, ele arrematou um imóvel no leilão. Já que ele arrematou um imóvel no leilão, o comum seria que eu pensasse dentro da caixa, como eu costumo falar, e eu pensasse assim, eu vou ingressar com ação de missão na posse, porque o imóvel dele está ali em leilão, ele precisa adentrar o imóvel perante o edital, o imóvel está ocupado, vamos discutir aí a aquisição dessa posse, né? Mediante ali uma ação petitória. Eu faria isso, só que eu sempre adotei uma conduta de remar contra a maré. Eu sempre adotei uma conduta de que se eu repetisse condutas, eu seria ultrapassada. Se eu repetisse condutas, eu perderia o meu lugar, eu não alcançaria certas coisas. Então, quando esse cliente bateu a minha porta, o que foi que eu fiz para ele? Apresentei a possibilidade do extrajudicial. Gabriela, como você apresentou isso? Primeiro, disse para ele todos os contras de ingressarmos com ação judicial, exatamente a situação de nós não sabermos quanto tempo iria levar até ele conseguir adentrar o imóvel e passar a figurar como possuidor direto daquela situação. Apresentei para ele qual seria o custo dele junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, caso ele precisasse pagar as custas processuais, esse foi o segundo ponto. E apresentei para ele que, caso ele me contratasse, obviamente, mediante a assinatura do contrato de honorários, ele iria cobrar um valor para uma atuação extrajudicial. E se a atuação extrajudicial não lograsse êxito, eu estaria cobrando ali o complemento para resolver esse conflito perante o judiciário. Diante disso, após a assinatura do contrato de honorários, eu apresentei para ele qual seria a minha estratégia. Observe o seguinte, de acordo com o valor do seu imóvel, tendo como base o montante a pagar para o Tribunal de Justiça, porque eu acredito que não vai ser concedida aqui a justiça gratuita, você vai ter um custo aqui médio de R$6.000. R$6.000 de custas para o Tribunal de Justiça da Bahia. Porém, quanto o senhor estaria disposto a pagar se o senhor conseguisse resolver esse problema em mais ou menos 30 ou 60 dias? Como assim, doutora? Não está claro para mim. Observe o seguinte, contrato assinado, valor na conta, tudo ok. Eu apresentei para ele minha alternativa. Olha só. Imagina se hoje essa pessoa que está morando lá, ela precisasse pagar 2 meses de aluguel.
qual o valor de mercado do seu imóvel hoje para locação? Doutor, eu acredito que esteja em torno ali de R$ 1.500, mais ou menos. Ok. Então, acredita que 2 meses de aluguel equivaleria ali a R$ 3.000, não é isso? Isso. Pronto. Quanto será que nós vamos gastar, mais ou menos, de carreto, de mudança, para que essa pessoa saia do seu imóvel? Doutora, acredito que em R$600, R$700, ok, R$3.700. Quanto vale o seu tempo ao ingressar com ação judicial hoje e não ter prazo para que ela finde, não ter prazo para que ela termine? Será que não valeria mais a pena agora eu assumir as rédeas da situação, eu bater a porta desse antigo mutuário, o atual possuidor, o devedor, né, a pessoa que está lá, e eu conseguir apresentar para ele uma solução? Óbvio que o objetivo é que o senhor gaste menos e que consiga adquirir a posse desse imóvel em um tempo recorde face à situação de calamidade, se assim eu posso chamar, do judiciário. Então, quando eu mostrei para ele o tempo que ele poderia levar, mediante ali uma situação de negociação, isso não quer dizer que o fato de ele não ter adentrado o judiciário minora o valor que eu, enquanto advogada, deveria receber. Porque se uma situação normal, ele iria demorar ali 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos por tempo indeterminado, e eu já estaria em algum momento pagando para trabalhar enquanto advogada litigante, ao apresentar essa situação para ele, eu falei assim, agora, se antes eu ia cobrar, um exemplo, R$8.000, e eu iria me deparar com um processo sem prazo para poder terminar, sem saber quando o meu cliente iria adquirir a posse direta sobre aquele imóvel. E agora eu consigo resolver em 60 dias, em 30 dias, em 15 dias essa situação, e eu poderia cobrar ali dele ou o mesmo valor, ou mais barato, mas tendo a minha concepção de que eu recebi isso aqui, eu resolvi isso aqui em 15 dias, em 30 dias, em 60 dias. Dentro da área imobiliária, na minha opinião, a área mais vantajosa para a atuação do advogado é efetivamente na consultoria jurídica, porque é dentro da consultoria jurídica que você garante a possibilidade de recebimento com frequência. Eu não sei se vocês sabem, mas durante a pandemia nós estamos tendo a menor taxa de juros dos últimos 20 anos. Antes da pandemia, a taxa de juros para financiamento imobiliário estava em torno de 12%. Nós alcançamos na pandemia em torno de 4%. 4% é praticamente 1/3 do valor. Então, dizer para vocês que as transações imobiliárias continuam ocorrendo, mesmo durante uma situação de crise e totalmente atípica, é aproximar vocês da realidade. Assim como ser bem remunerado na advocacia, assim como ser bem remunerado na advocacia extrajudicial e assim como ser bem remunerado na advocacia extrajudicial imobiliária. O ponto-chave é você começar a enxergar que nem tudo que bate a porta do seu cartório e que aparentemente só há possibilidade de judicialização deverá obrigatoriamente ser judicializado. O segundo ponto é você apresentar para o seu cliente que essa é a melhor opção. E o terceiro ponto é você fazer conta. Quando o cliente ele te contrata, ele quer que você traga segurança jurídica e rapidez. Perceba que o comum do cliente é, doutor, eu sei que a senhora não pode falar quanto tempo vai demorar o meu processo, mas assim, chuta um tempo? Mas quanto tempo será? E ainda que você fala, mas eu não tenho como precisar, não tenho como eu trazer isso para o senhor, ainda assim ele quer uma garantia de tempo. Garantia essa que você não pode dar, principalmente quando naquela relação judicial não depende somente de você. Tem as partes naturalmente litigantes, né? Você tem os servidores públicos que muitas vezes, infelizmente, acabam não fazendo o trabalho deles com a mesma produtividade que você almeja. E do outro lado, você ainda tem um julgador. Então, entrar em uma ação judicial já é saber que alguém vai sair perdendo. Mas entrar em uma negociação, não necessariamente alguém vai sair perdendo. O direito imobiliário, principalmente no seu reflexo extrajudicial, é um oceano azul. Pensar no evento que está sendo realizado é você visualizar assim, o que é que eu tenho que fazer diferente agora para que eu não seja amanhã trocado pelo Watson, que é um dos robôs, né? Para que amanhã eu não seja jogado para escanteio, porque o escritório que hoje eu trabalho como pautista, não existe mais audiência física, existe audiência virtual. Então, esse escritório faz o quê? Me joga para escanteio.
Porque antes ele precisava dos advogados dele aqui. Agora ele não precisa mais, que de onde ele estiver, ele consegue realizar audiência, assim como sustentação oral. Pensar no futuro da advocacia, pensar no futuro do direito, é exatamente você enxergar oportunidades onde geralmente ninguém enxerga. E enxergar oportunidades tem como origem, inclusive, você se dá o trabalho, entre aspas, né? Porque para mim é um prazer, não é um trabalho, mas você se dá o trabalho de participar de eventos onde as pessoas apresentam, muitas vezes, soluções, onde as pessoas apresentam possibilidades. E mais que isso, pensar no futuro do direito é entender que advogado bem-sucedido antes era aquele que era o único advogado da cidade, ou era o advogado mais velho da cidade, ou era o único advogado da família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o advogado que está voltado para o futuro, ele precisa utilizar de vitrines. E essas vitrines não é única e exclusivamente você pensar no Facebook, você pensar no TikTok, você pensar no Instagram, não. Não é isso, não. Mas é você, inclusive, conseguir ratificar a sua autoridade no âmbito offline, na produção de conteúdo, na participação de programas de rádio, na participação de programas de TV, na participação de palestras, para que essa autoridade ela não só chegue aos ouvidos do seu futuro cliente ou prospecto, mas também chegue sabendo que você é a melhor opção para resolver aquele problema dele, principalmente, né, se a resolução desse problema ela for muito fora do judiciário. Dani, eu tenho quanto tempo ainda? Porque se eu tiver mais um tempinho, eu vou trazer aqui outro exemplo. Se eu não tiver, eu me calo por aqui. Coloca aqui no chat. Pode seguir mais um pouquinho. Beleza. Aí eu trago para vocês um outro exemplo. Eu digo que o melhor cliente que eu tive, eu vou ser bem rapidinho, mas o melhor cliente que eu tive foi um cliente onde ele tinha vendido um imóvel há praticamente 20 anos. Ele vendeu esse imóvel para um estrangeiro, certo? E aí, quando ele vendeu esse imóvel para o estrangeiro comprou, mas nunca fez a escritura e nunca adquiriu a propriedade imobiliária. Então, a propriedade imobiliária continuou em nome desse meu cliente, que era o José, e ele sempre tinha o nome dele inscrito na dívida ativa, porque a pessoa que tinha comprado simplesmente não pagava o IPTU. Ele tinha tido já um custo absurdo. Quando esse cliente me procurou, ele me procurou com o objetivo de, doutora, eu quero ingressar com ação. Eu quero, inclusive, pedir indenização por dano moral e por dano material. Dano moral, porque olha a dor de cabeça que ele me deu todas as vezes que meu nome foi inserido na dívida ativa. E o dano material, porque olha o quanto eu já gastei para poder retirar o meu nome da dívida ativa. Eu não pensei em judicializar a situação. Ele não sabia onde estava a pessoa que tinha comprado o imóvel na mão dele há mais de 20 anos. Eu coloquei o nome dessa pessoa no site do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu achei um processo onde essa pessoa figurava como ré. Eu achei uma contestação com papel timbrado quando essa pessoa figurava como ré. Eu achei uma procuração pública de alguém que poderia representar essa pessoa em atos, inclusive de compra e venda de imóvel. Eu mantive contato com o cartório, verifiquei que a procuração existia, que a procuração era válida, não havia sido revogada. E eu iniciei ali um procedimento de renegociação desse imóvel. O objetivo inicial era realmente fazer com que o comprador transferisse a propriedade imobiliária. Mas o que foi que eu visualizei? Eu visualizei assim, olha, esse comprador ele não tem noção que essa área que fica localizada aqui no litoral norte da Bahia, essa área, ela é uma área que está em crescimento exponencial mercadológico. Se eu conseguir, por exemplo, fazer com que ocorra uma revenda desse imóvel para o meu cliente, e eu apresentar para o meu cliente que esse ato de revenda, embora inicialmente pareça um custo, mas na verdade seria um investimento, porque caso ele consiga resolver isso sem dar chance de, no futuro, alguém vir discutir a aquisição daquela propriedade imobiliária, se nós fizermos isso, o que é que eu vou conseguir? Eu posso lotear essa área. E se eu fizer o loteamento dessa área, se bobear o custo que ele vai ter para a compra da totalidade, ele vai conseguir com a venda de um lote. Dá para poder bater ali mais ou menos uns 10, 15 lotes. Apresentei a solução para o meu cliente. Mas eu apresentei assim, olha, você vai recomprar e tal? Não. Eu apresentei para ele vantagens e números. Se nós ingressarmos com ação judicial, o comprador está fora do Brasil, vamos ter que mandar uma carta rogatória, não temos prazo para poder acontecer, mas eu estou aqui para resolver o seu problema. Consegui manter contato com o comprador. Ele falou que não tem interesse na transferência da propriedade, que ele não tem dinheiro, e a partir disso eu apresentei a vantagem. O meu cliente recomprou o terreno pelo valor de R$30 mil,
eu cobrei 50% do proveito econômico dele e em mais ou menos 15 dias eu consegui colocar ali no bolso 15 mil reais. Gabriela, mas foi rápido, deveria ser desvalorizado. Não, se ele contratasse qualquer outro advogado, se bobear, ele passaria os próximos 20 anos discutindo isso em uma ação judicial. Então, assim, para as pessoas que se interessam pelo direito imobiliário, dos dias 16 a 23 de novembro, eu estarei participando de uma imersão no direito imobiliário. Passem lá no meu Instagram, Seu Jurídico Imobiliário, se inscrevam, é evento 100% online, 100% gratuito, e eu espero que vocês, no futuro, tenham prazer nessa área, que é a ligação entre o extrajudiciário e o direito imobiliário. Gabi, boa noite. Muito obrigada pela sua participação. Se você acessar lá o link do chat, tá vários elogios para você. Muito obrigada de coração por você ter aceitado o convite. Vamos dar sequência agora com a professora Anissara Toscan, uma convidada muito especial. Ela vai falar sobre algoritmização do direito e decisões automatizadas. Ela é doutoranda e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora e advogada. Professora, a casa é sua, fique à vontade, a palavra está com você. Obrigada, Dani, obrigada pelas palavras da apresentação. Eu gostaria inicialmente de registrar o meu especial agradecimento ao professor Fabrício, meu amigo querido, pela gentileza do convite, por me dar mais esta oportunidade de fala. Cumprimento também minhas colegas de painel, que trazem esses temas tão instigantes, com essas abordagens tão profundas. Me sinto muito honrada por dividir esse painel com vocês. E também cumprimento aqueles que nos assistem. Agradeço pela audiência. Para mim é uma alegria e uma grande responsabilidade falar para um público tão qualificado. Bom, o tema que eu me propus a falar hoje, como a Dani já adiantou, o macro tema, né, melhor dizendo, das decisões automatizadas, teve como inspiração, né, a vontade de falar sobre esse tema, veio a partir da leitura de uma publicação que saiu em setembro desse ano do jornal The Guardian. Foi publicado um artigo escrito inteiramente por uma inteligência artificial, um robô, né, GPT-3. O tema sobre o qual, na verdade, esse é um artigo que veio de uma série de 8 artigos, foi publicado, o jornal publicou um deles. Em cada um dos artigos, o robô trouxe argumentos diferentes para esse tema, que era muito peculiar. Ele deveria escrever ele deveria se debruçar sobre o tema do porquê que os humanos não deveriam temer robôs inteligentes. Né? Muito interessante. E aí ele trouxe, como eu disse, vários argumentos. Aquele que me chamou mais a atenção, que tem tudo a ver com a minha fala de hoje, que ele fala que ficaria muito feliz em sacrificar a própria existência pelo bem da humanidade, mas que ele sabe que não tem essa capacidade, ele não tem a capacidade de evitar a destruição da humanidade, porque ele será programado por humanos para perseguir objetivos humanos, e os humanos, às vezes, cometem erros. É realmente surpreendente a leitura desse artigo, ele quase nos convence que nós estamos diante de uma tecnologia senciente, né, e traz à tona uma série de questões, não só jurídicas, porque, por exemplo, já se questionou quem que seria responsabilizado por atos desse robô, enfim, né? Mas traz também algumas reflexões filosóficas, porque quando nós pensamos em tecnologia do direito, pensar em tecnologia no direito, nos leva a um necessário questionamento sobre o que é realmente humano, né? Qual das nossas características não pode ser substituída por autômatos. E como, né, eu já adiantei, desperta uma atenção renovada para esse tema das decisões judiciais automatizadas, que obviamente está conectada, que obviamente está conectado com tantos outros que estão na ordem do dia, né? O tema justiça preditiva, jurimetria, a algoritmização do direito.
né? Porque quando nós falamos em decisões automatizadas, está em jogo justamente a possibilidade de se predizer o resultado de um julgamento por meio de cálculos, de estatísticas, por meio de algoritmos, né? E tudo isso, também é bom deixar claro, desde logo, tem impactos sensíveis no tema do nosso painel, porque a análise preditiva ela serve, antes de tudo, para orientar estratégias processuais, né? E a resolução consensual dos conflitos ela é quase sempre orientada por estratégias processuais, por análises de estratégias processuais. Bom, mas a pergunta que fundamento eu coloco aqui é a seguinte: em que termos que é possível pensar a decisão judicial, e a partir daí a interpretação judicial, o raciocínio judicial, a partir de modelos matemáticos? Um primeiro ponto que é importante considerar só um minuto. O primeiro ponto que é importante considerar sobre esse tema é que, embora os algoritmos de inteligência artificial eles possam sim ser domesticados também no campo jurídico, e isso é uma realidade já incontornável, né? Para se promover objetividade, previsibilidade, igualdade no tratamento de casos iguais, eficiência, né? Mas, como eu disse, embora isso já é um fato incontornável, seja possível domesticar os algoritmos no campo jurídico, eles não estão em grau de tomar decisões. E por que eu digo isso? Porque para haver uma decisão, de fato uma decisão de forma original, é sempre necessária uma valoração, é sempre necessário um juízo sobre uma predição. E as inteligências artificiais, elas não chegam a isso. Porque, vejam bem, se nós fizermos uma autópsia da decisão, e aqui eu me refiro a qualquer processo decisório humano, né? Porque a decisão ela é naturalmente humana. Nós podemos perceber a decisão como um conjunto de componentes posicionados em circuito. Como assim? Basicamente, são inseridos dados, nós apreendemos esses dados pelo intelecto, né? Nós percebemos, analisamos esses dados a partir de um substrato de conhecimento já existente. Desse combinado, ou seja, esses dados inseridos sobre essa base prévia de conhecimento, se chega a uma predição, e sobre essa predição incide uma valoração a partir da qual se chega à decisão. Então, a decisão, ela é o elemento final desse circuito. Esse elemento final que, então, ele é recolocado nesse circuito para melhorar o elemento primário, para melhorar o substrato de conhecimento que já existe. Então, decidir é um processo em desenvolvimento constante. O que significa que quanto mais nós decidimos, mais aprendemos a decidir, certo? Quando nós pensamos em uma decisão não humana, uma decisão automatizada, por mais que a intenção seja imitar esse circuito, né, a partir da alimentação da máquina, e da sua capacidade de repetição, algumas vezes de recombinação dos dados inseridos, como eu disse, ainda que se queira imitar esse processo decisório, o que se tem é sempre replicação de decisões que são originariamente humanas, né, a partir da identificação de padrões decisórios. Então, quando a gente considera aqueles artigos que eu mencionei no início da minha fala, escritos pelo robô, não se desborda disso, não se desborda da replicação dos dados que foram inseridos no sistema. E isso em virtude de um fator crucial. As máquinas, ao menos se nós considerarmos o estágio atual do desenvolvimento tecnológico, né, talvez no futuro não seja mais assim, mas ao menos se nós considerarmos o estágio atual, as máquinas não têm capacidade de fazer incidir
sobre a predição, a valoração, de sorte a criar uma decisão, né, de forma original. E isso é uma verdade independente do sistema de que se parta. Porque quando nós consideramos a experiência jurídica, os modelos que têm sido acolhidos são basicamente dois: o modelo de árvore decisória e o modelo de redes neurais. O modelo de árvore decisória é um pouco mais simples, por assim dizer. É um modelo de pergunta-resposta. Diante de uma pergunta sobre um caso particular, o programa é capaz de fornecer uma resposta que já tinha sido programada, né? Então, a máquina ela é previamente alimentada com os padrões sobre os quais ela vai trabalhar. É um modelo que tem sido, de alguma forma, enaltecido, porque ele permite a reconstrução das etapas lógicas entre a pergunta feita ao sistema e a resposta que ele deu. Então, isso possibilita um certo controle do caminho lógico-argumentativo realizado pelo software. Um modelo de redes neurais é um pouco mais sofisticado, porque, além dessa capacidade de repetição, né, ele contempla uma certa capacidade de recombinar os dados. Então, a partir das informações acumuladas no sistema, dos dados armazenados, a própria máquina consegue recombinar os dados e detectar os padrões sobre os quais ela vai operar. Então, ela não só repete, ela não só aplica os padrões que foram introduzidos, mas ela também recombina os dados para identificar os padrões com os quais ela vai operar. De alguma forma, esse modelo, e é daí que vem o nome, né, rede neural, esse modelo imita o que acontece com os neurônios biológicos, por meio das sinapses, né, que é o processo pelo qual o cérebro humano aprende. Mas o problema desse modelo de rede neural é que a reconstrução do caminho lógico que é seguido pelas unidades de aprendizagem, até se chegar à decisão, é muito confuso, é muito difícil de se interpretar. Então, isso gera uma falta de transparência do algoritmo que é bastante problemática, né? Esse modelo tem sido muito questionado por conta disso, pela falta de transparência do algoritmo. Mas o fato é que é esse o ponto que mais me interessa aqui. Seja pelo modelo de árvore decisória, seja pelo de rede neural, não há nada de criativo. Não há criação de decisão judicial. Por mais sofisticado que seja o sistema, o que se tem é replicação, mesmo considerando as redes neurais, como eu disse, esse modelo mais sofisticado, que tem essa capacidade de recombinar os dados, de identificar padrões sobre os quais ela vai operar. Eu insisto, não há decisão, não há criação de decisão de forma original. A máquina não tem aquela capacidade que eu mencionei quando eu falava daquele circuito decisório. A máquina não tem a capacidade de fazer incidir sobre a predição uma valoração original, de sorte a criar uma decisão. Por isso é que o que pode macular a decisão automatizada, em todo caso, são pecados originais, são vícios, são falhas que dizem respeito não à decisão, mas aos dados que alimentam a máquina. É essa a preocupação central quando se fala em decisões automatizadas. Então, seja ao aplicar os padrões, seja ao recombinar os dados para identificar o padrão sobre o qual trabalhar, as máquinas apenas repetem experiências já armazenadas. Então, isso daí é algo automático, que elas apenas vão perpetuar as deficiências que já existem no sistema, nos dados que alimentam o sistema, né? Então, isso é muito importante que seja enfatizado. O que pode macular a decisão, o que pode macular esse mecanismo decisório são pecados originais, que dizem respeito aos dados que alimentam a máquina. Um dos casos que é emblemático a respeito desse tema é aquele envolvendo o Compass, muito conhecido, muito comentado, né? E acaba sendo inevitável, quando se trata de decisões automatizadas, trazer os argumentos que foram lá discutidos,
porque, de alguma forma, esses argumentos acabam sendo extensíveis a todo o debate que envolve esse assunto, né? O Compass é um software utilizado em todos os estados dos Estados Unidos, pelo qual se busca avaliar riscos que o indivíduo representa para a sociedade. Grau de periculosidade, riscos de reincidência criminal, e esses dados, o relatório que é fornecido por esse software, tem sido utilizado esses dados têm sido utilizados para diversas decisões judiciais. Por exemplo, para decidir se a pessoa vai ser solta mediante fiança, se vai ser mantida presa, se tem direito à liberdade condicional, sobretudo na área criminal, né? Lembra muito os precogs do Minority Report, aquele filme do Tom Cruise, em que os precogs conseguiam prever que o sujeito cometeria um crime, né? E aí o departamento pré-crime poderia prender o sujeito antecipadamente. Isso, inclusive, teria reduzido a zero a criminalidade, enfim, né? Claro que lá no filme os precogs eram humanos, com uma capacidade sobrenatural de prever o futuro, né? Mas aqui, assim como lá, né, o que se questiona no filme, que também a gente questiona quando fala em decisões automatizadas, primeiro, falhas, né? O sistema tem falhas. E segundo, a possibilidade de a predição não se concretizar, né? Mas voltando ao Compass, o caso em questão, muito, muito emblemático, como eu disse, muito comentado, tratava de um sujeito cuja condenação tinha sido motivada também pela pontuação que ele teve nesse teste. A pontuação que teria colocado no ranking mais alto quanto ao grau de periculosidade, enfim. E a discussão que se seguiu a partir daí, né, como não poderia ser diferente, envolvia violação a garantias do devido processo. Porque, primeiro, o sujeito era incapaz de se defender sobre a conclusão a que o sistema havia chegado, né? Ele não conseguia compreender o algoritmo que o movimentava e que havia colocado ele no ranking mais alto quanto à possibilidade de reincidência, quanto ao risco da sociedade, enfim, né? Um segundo argumento seria uma eventual violação ao direito à sentença personalizada. Porque uma vez que o algoritmo considera uma análise homogênea, né, o algoritmo necessariamente parte de uma categorização que simplifica os sujeitos, né, que exclui as suas particularidades. Então, o resultado seria necessariamente despersonalizado. E também houve algumas discussões envolvendo questões de gênero e raciais. Porque entre os dados que o algoritmo considerava para calcular o grau de periculosidade estava o sexo masculino e o fato do sujeito ser negro ou latino. Isso sem falar em vários outros fatores que eram bem questionáveis, né, que eram considerados pelo sistema, por exemplo, que eram mais ou menos um relatório com algumas perguntas a serem respondidas. Entre as perguntas estava se alguém da família já havia sido preso, se o sujeito ou os seus amigos, interrogado, enfim, os seus amigos usam drogas, se faz parte de gangues, enfim, é meio bastante questionável esse questionário, né? Mas até se tentou levar essa questão do uso do Compass à Suprema Corte, mas ela optou por não enfrentar essa temática, porque tem discricionalidade a respeito de escolher as matérias que vai julgar, né? Então, o que nós temos até agora, porque é um software que ainda é utilizado nos Estados Unidos, em todos os estados dos Estados Unidos, como eu disse, o que nós temos a respeito dessa temática é o posicionamento nesse caso que eu mencionei, que foi dado pela Corte de Wisconsin, que foi no sentido de legitimar a utilização do Compass. Mas as respostas que foram dadas não parecem nada satisfatórias. Porque, vejam, primeiro, enfrentando aqueles argumentos que eu mencionei, disse a Corte que, embora seja, de fato, um algoritmo
sigiloso e proprietário, e assim se reconheceu que não é possível compreender como opera esse processo de avaliação de cada sujeito, embora reconhecendo isso, se afirmou que as informações que alimentavam, os dados que alimentaram o software vieram de um questionário proposto voluntariamente e, com isso, se transformaram em dados públicos, né? Só que isso não enfrenta, não responde o problema fundamental, que diz respeito à impossibilidade de se compreender qual que é o peso que esses dados vão ter depois de inseridos no sistema, né? Definitivamente, o sujeito não tem condições de compreender por que teve aquela pontuação que acabou motivando a sua condenação. É um problema que gera dificuldades bastante evidentes quanto à defesa do sujeito em relação a esse resultado. O outro argumento é de que essa pontuação que foi atribuída pelo software não seria determinante, seria só uma parte do procedimento decisório, né? E com isso ficou de alguma forma assentado que o COMPAS não pode ser utilizado para definir a sentença, né? Nem a pena que vai ser aplicada. Então, ele seria apenas um reforço, um auxílio para a motivação, para o convencimento, né? Mas, ainda assim, permanece a dúvida sobre qual que é o peso que esse relatório pode ter na formação do convencimento judicial, que acaba sendo, obviamente, incontrolável, né? E sobre as questões de gênero e raciais, se argumentou que os dados lançados exprimiriam uma realidade, né? Espelhariam aquela tipologia de crime. Foi esse o argumento. Mas também não responde o problema de que, ao replicar os supostos padrões, se acaba ignorando o livre-arbítrio, se acaba ignorando as possibilidades de redenção, né? E mais uma vez eu lembro dos precogs do filme, porque também lá, né, se desconsiderava que o suposto padrão podia não se repetir, né? A predição podia falhar. Isso sem esquecer daquele problema que eu mencionei também, aquele pecado original relativo às deficiências dos dados inseridos na máquina, né? Enfim, esses são os pontos principais que foram citados naquela ocasião. Eu acho importante porque eles iluminam o debate sobre as decisões automatizadas. Eu vou deixá-los agora com uma provocação que diz respeito não propriamente ao setor da justiça, mas mais ao comércio eletrônico. Tem a ver também com a minha fala. Eu não sei quantos de vocês sabem que, em 2013, a Amazon registrou uma patente que se chama Anticipatory Shipping. E a ideia dessa patente é de que, utilizando algoritmos muito evoluídos, inteligência artificial, nós poderíamos passar do modelo tradicional de compra que nós temos, né, o modelo tradicional que é shopping and shipping, eu primeiro compro e depois o site me envia o produto, nós poderíamos passar, utilizando esses mecanismos muito evoluídos, a um modelo shipping and shopping. Então, primeiro o site me envia e depois a compra se aperfeiçoa, né? É uma crença de que os algoritmos possam permitir prever exatamente aquilo que você vai comprar. Então, não há nem necessidade de esperar que você compre, né? Para que depois seja enviado o produto. Já envia e a compra se aperfeiçoa. Certamente, a chance de aperfeiçoamento da compra é muito grande, porque o algoritmo já conhece o seu padrão de compra, enfim, né? E esse é um sistema que já está sendo utilizado na Amazon, mas muito reduzido, né? Ainda bastante incipiente. Mas, e com isso eu concluo a minha fala, eu acho que talvez o futuro do direito venha a seguir essa linha também. Eu acredito que os algoritmos, porque a algoritmização do direito é algo incontornável, como eu disse, a automatização das decisões é algo incontornável, mas eu acho que cada vez mais os algoritmos eles vão ser capazes de prever os conflitos antes mesmo que eles surjam, né? E aí os esforços poderão se direcionar também a resolvê-los antecipadamente. Especialmente com meios consensuais, especialmente, mas não apenas, né? Eu acho que o processo jurisdicional
também vai acabar tendo que se remodelar nesse sentido. E por consequência, a formação dos profissionais do direito também vai ter que ser repensada. Eu agradeço pela atenção e, novamente, pela oportunidade de fala, e um abraço. Obrigada. Professora Nissara, queremos agradecer a sua participação, excelente, muitos elogios lá no chat, pessoal, tá? Eu passei uns 10 dias na sua região, esse sotaque aí diferente da gente aqui da Bahia, só, assim, matando a saudade, porque eu cheguei final de semana. Vamos dar sequência para finalizar o nosso primeiro painel, porque as palestrantes já estão lá. Eu dei uma saída aqui rapidinho, as meninas já estão lá esperando o próximo painel. E o engraçado que eu estava falando com elas é que hoje eu só dei uma olhada nos primeiros painéis, né? Estamos em 5, o próximo vai vir mais 2. E aí os homens vão fechar a noite aqui no nosso segundo dia de congresso. Vamos dar a palavra agora à professora Olivia First. Foi uma coisa muito boa. Eu a conheci através do curso do IBPC, de práticas colaborativas. Eu não tinha noção, não a conhecia. Foi uma grata surpresa, uma pessoa que me surpreendeu bastante. E aí, na organização do congresso, eu fiz questão de poder convidá-la, e ela prontamente aceitou o convite. Professora, muito obrigada. A professora Olivia vai falar sobre abordagem colaborativa e o futuro da advocacia. Ela é advogada colaborativa, mediadora de conflitos, cofundadora e presidente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Ela é presidente da Comissão Nacional de Práticas Colaborativas da OAB. Ela é membro do Conselho Diretor da International Academy of Collaborative Professionals e foi vencedora da 10ª edição do Prêmio Inovare na categoria de advocacia. Então, professora, a palavra é sua. Muito obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada, Daniela, pelas tuas palavras super carinhosas. Quero agradecer muito o convite, a indicação do meu nome. Quero parabenizar aqui todas as minhas companheiras de painel. Foram palestras riquíssimas, interessantíssimas. Estou até aqui assim, meu Deus, porque eu devia ter preparado outras coisas. Já fiquei fervendo aqui, né, pensando em todas as contribuições que foram feitas aqui antes de mim. Então, baita responsabilidade agora, mas estou muito honrada com o convite, um prazer imenso estar aqui, boa noite para todo mundo. Bom, o tema que me coube, que eu escolhi, que tem a ver com o meu dia a dia profissional, é falar da abordagem colaborativa e de como que eu tenho visto, como que isso tem impactado a prática do direito já antes da pandemia, e eu fiz uma recente reflexão da aceleração que a pandemia provocou nessa transformação, nessa mudança de paradigma que o advogado, que os profissionais do direito precisam avaliar e fazer. Gente, eu estou com meu filho aqui do lado, no horário dele de jogo. Se o som vazar, vocês me sinalizem, tá, Daniela? Qualquer coisa, às vezes ele se empolga. Enfim, home office, que é um dos aspectos que a gente também tem que lidar e falar. Então, assim, a gente já vem falando, né, dessa necessária revisão do papel do advogado. Só um pouquinho, vou pedir para ele abaixar um pouquinho o tom de... Enfim, que aqui eu estou no lugar que pega melhor aqui a internet, a gente está dividindo o espaço. Então, a gente tem falado já há algum tempo, a premiação do Inovare foi no final de 2013, já há alguns anos a gente tem falado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dessa reavaliação do papel do advogado nesse novo contexto, né? Com todo esse novo cenário legislativo que a Lisandra trouxe, Tereza trouxe também, né? Que já cria uma outra expectativa em cima do papel do advogado, dos demais operadores do direito, apontando para outras necessidades da sociedade, uma sociedade transformada, uma sociedade, né, como todas colocaram, que lida, que interage com a máquina, né, em um avanço muito maior, numa família transformada, numa família né, multiplicada, com múltiplas possibilidades de formatação da família. Então, a gente vive um período nos últimos anos de intensa renovação, ninguém duvida, isso não está em questão. Tá? Então, a gente vem nesse crescendo, a gente vem falando de inteligência artificial, a gente vem falando do mundo virtual e qual é o impacto disso. De repente, em 2020, a gente vive uma pandemia e esse processo é acelerado num ritmo exponencial em que todo mundo migra
para o mundo virtual, passa a trabalhar o que significa advogar, né? O que significou advogar nesse ano de pandemia. Tá? Então, a avaliação que a gente faz, que eu fiz, a gente compreende que todo mundo precisou se adaptar, aprender novas plataformas. Quem já tinha intimidade, né, mas aprender a usar o Zoom, o Meet, e aprender a fazer audiência, sustentação oral. E a reflexão que eu quero trazer hoje é que a adaptação a esse novo cenário não passa apenas por aprender a utilizar essas plataformas, esses recursos digitais. Ele passa principalmente, e mais do que nunca, aquilo que a gente já vinha falando, que é a aquisição de novas habilidades. Né? Muito na linha do que Lisandra falou, também a Gabriela, todas falaram, né, Tereza, que é essa aquisição de novas habilidades. O que se espera do profissional do direito, do advogado, no atual contexto? Então, que ele resolva a situação, que ele busque acomodar diferenças, que ele busque o entendimento, por várias razões. Porque de repente, né, nesse cenário aqui de pandemia, os tribunais estreitaram as suas portas. E aí estreitaram só para as questões realmente urgentes, envolvendo risco de vida, violência. Né? Então, durante vários meses, não só no Brasil, no mundo inteiro, os tribunais passaram a funcionar em situações de urgência, em regime de plantão. Então, por um momento, o advogado que ainda só tinha a lente adversarial das situações de conflito ficou sem função. Porque com os tribunais de portas fechadas, a maioria das dores dos nossos clientes não puderam ser encaminhadas por não serem situações extremas, dores agudas. E o que foi dito? Eu ouvi duas coisas. Ouvi assim, nas redes e tudo mais, muitos advogados que diziam, ainda naquela lógica anterior, acho que foi Lisandra que disse, acho que Gabriela também, a gente saía da faculdade doido para ajuizar o nosso primeiro processo, porque essa é a nossa formação, e a ideia de que essa é a concretização da função do advogado. Então, ainda quem tem esse olhar pensou, nossa, assim que acabar essa pandemia, vai ter muito divórcio, vai ter muito conflito, muita execução, vendo aí uma oportunidade de judicialização no volume, e vendo ali a sua concretização do seu trabalho, a possibilidade de receber honorários, ainda uma visão que hoje já não corresponde mais aos anseios da sociedade, à legislação e os desafios que a gente vive. Outros advogados, eu ouvi dizendo, né? Não, a gente precisa orientar os nossos clientes a alcançarem o bom senso, porque não cabe levar uma questão envolvendo convivência de filhos ou até de redução de alimentos para o plantão judicial, quando a gente está num cenário de pandemia. Então, vamos ajudar a construir esse bom senso. Mas o que é bom senso? E a maioria dos profissionais se viu despreparada para poder chegar e alcançar esse lugar. Né? Que é o tal bom senso? Então, os advogados que têm uma formação de mediação, que aprendem esse instrumental próprio, né? Típico de mediação, que foi muito bem explanado por todas antes de mim, né? E consegue reunir essas ferramentas, né? Com a essência da advocacia, com a essência da nossa função, ser advogado sendo advogado, como disse muito bem Gabriela, né, olhando para o meu cliente, trazendo para ele uma solução criativa, que bate com o que a Nissara também falou, essa é a nossa capacidade de pensar diferente de tudo que a gente tem feito, de tudo que seria esperado naquele momento, né? Enfim, só um pouquinho, gente, meu filho está realmente... Entendeu? Então, assim, porque me distrai, aí eu acabo me perdendo. Mas é isso. Então, assim, essa vocação do advogado para encontrar as boas soluções customizadas para cada cliente, que entendem que, às vezes,
os aspectos, os elementos externos de um conflito podem ser os mesmos, podem ser muito parecidos, mas cada situação é uma situação, cada família é uma família, cada caso é um caso, e você nunca, né, a gente tem que tomar muito cuidado com esses padrões que a gente também acaba incorporando, então a gente vai criando calos e já começa a ouvir o cliente, já vai enquadrando, já vai encaixando ali qual é a ação, né? É um lugar que não cabe mais. A gente já entende hoje que a gente vive num cenário de diversidade, tanto de pessoas, de famílias, de estilos de vida, quanto de métodos de resolução de conflitos, como a Lisandra trouxe, tá? Então, essa capacidade, essa função, né, do advogado como um agente de pacificação social e que dispõe de muitas ferramentas de criatividade na busca por soluções customizadas, complexas e criativas para os seus clientes, é o perfil do profissional de hoje e do futuro. Isso ninguém duvida. Então, nesse cenário de pandemia, né, advogados colaborativos que já vinham trabalhando extrajudicialmente, que já têm esse entendimento, que vêm praticando e se aprofundando, né, nas técnicas de resolução de conflito, que compreendem exatamente isso, o que é ganhar a causa, né, o que é gerar entendimento, acomodar diferenças e viabilizar a vida, que tem essa percepção do sistema, em que não existe ganhar a causa quando o sistema fica desatendido, ele se volta contra o próprio cliente, né? Então, muitas vezes, ao ganhar a causa, a gente está prestando um desserviço para o nosso cliente. Essa é uma percepção que não é lógica pela nossa formação, tá? Mas o que eu quero frisar, né? O tempo nosso é curtinho, também não quero avançar muito no próximo painel, mas é pensar nisso, que não basta só a gente se adaptar às novas tecnologias e plataformas. Todo o nosso desafio mudou. De repente, a gente está se encontrando por quadradinhos de Zoom. De repente, não é mais possível ler a linguagem verbal, corporal do nosso cliente, sabe? De repente, a gente não tem mais às vezes, um balançar de perna, dedos nervosos na mesa, um respiro, uma bufada que pode expressar um desconforto, um desatendimento. Isso hoje pode passar despercebido por uma reunião de Zoom. A gente, acho que todos concordam, não vi ninguém discordando ainda, que a gente vai passar por um cenário híbrido. Pode ou não, pode passar despercebido ou não. Se a pessoa, eu conversei, até botei isso num artigo, com uma advogada que contava que um cliente dela sentava em cima das mãos quando ele ficava nervoso. Pelo quadrado do Zoom, ela não consegue mais ver isso. Então, isso faz com que, se o desconforto da pessoa, né, do cliente, se for realmente um desconforto importante, ele está sendo convocado hoje a expressar da melhor maneira possível, por meio de palavras, né, e colocar para que ele seja ouvido, porque o tempo do Zoom, né, ele é diferente de uma reunião presencial. Né? Então, ele também, os advogados, os profissionais que têm esse cuidado, que têm essa atenção, essa sensibilidade, também conseguem ajudar os seus clientes a terem uma escuta mais empática, mais inclusiva. E o advogado também tem a função de comunicar, de ajudar o seu cliente a uma comunicação mais autêntica, verdadeira e que realmente... Então, o nosso desafio não é só aprender a manusear a ferramenta, mas é tornar esse canal de comunicação, que é mais restrito em muitos aspectos, mais eficaz. Né? A comunicação ela se torna, em alguma medida, mais essencial. Então, é uma convocação, um chamado a gente aperfeiçoar, né, a qualidade da interação, da comunicação que a gente tem aqui. Certo? A abordagem multidisciplinar também é outro aspecto muito relevante nesse cenário, na medida em que a gente está acostumado a pensar monodisciplinarmente uma situação qualquer, um conflito a partir da lente do advogado ou de um profissional de saúde, com pouca interação em tempo real. Então, esse desafio da criatividade que a Anissara trouxe, ele fica muito potencializado se a gente inclui outros olhares, né, de outros profissionais que tenham
a ver com a questão que está sendo trabalhada, de qualquer área que seja, você compor com outros conhecimentos, atuando em convergência de propósitos. Porque o que é advocacia colaborativa? Só para eu resgatar, para quem chegou depois, Lisandra colocou no início, mas uma abordagem não adversarial. Os advogados assinam um termo de não litigância. Então, eles garantem que esse ambiente ele é absolutamente protegido, onde tem a confidencialidade, transparência, mas que, principalmente, as pessoas elas deixam de se enxergar como uma ameaça em potencial. Eu não tenho risco, eu e Lisandra, se somos advogadas colaborativas num caso, a gente não tem o risco de se encontrar depois nos autos de um processo, porque com a assinatura do termo de não litigância, naquele caso específico, a gente vai sair do caso, a gente vai abdicar do cliente se eles forem discutir num processo litigioso. Tá? A gente se compromete com a construção do consenso. Se tiver litígio, a gente sai do caso. E isso é fundamental para que aconteça a criatividade, que é o inovador, que é o pulo do gato, que é o que customiza, que é o pensar fora da caixa, que a gente fala muito, mas não sabe como se faz na prática, se eu não tenho o litígio como possibilidade, porque eu só posso ser criativo, eu só posso fazer brainstorming, aquela chuva de ideias, se eu não tiver receio do que vai ser feito daquelas ideias. Se eu tiver receio de que algum pensamento audível desse, se alguma for constar dos autos de um processo, for me vincular, eu não consigo liberar as ideias. E aí eu não consigo pensar, eu preciso ter 50 ideias ruins para chegar numa ideia boa. Isso é construir consenso, é achar a solução com a qual todos possam conviver. E isso a gente só consegue fazer com um exercício intenso de informação, ampliação das possibilidades, do espectro de possibilidades e muita criatividade, muito exercício de criatividade. Imagino que eu já estou terminando aqui nos meus 15 minutos, passa rápido. Eu falaria mais, mas, enfim, eu vou ficar feliz de compartilhar esse texto, e não é muito longo, que eu escrevi semana retrasada falando justamente sobre isso, de que a advocacia do futuro é uma advocacia alinhada tanto com as tecnologias quanto com o presencial, que incorporou essas habilidades sensíveis, socioemocionais, de diálogo, de negociação, que a gente vem falando tanto, e que tem uma estrutura mais enxuta, mais leve e que compreende o seu papel nesse contexto, que consegue enxergar cada caso, um caso específico, e consiga customizar de maneira específica, e aí buscando um pouco do que cada uma falou, para a situação do seu cliente, do seu caso. Eu acho que acabou meu tempo, Daniela? Eu já estou aqui vendo você reaparecendo, então eu estou imaginando que meu tempo deve estar no final. Não sei se a gente vai ter tempo para perguntas, mas quero dizer que eu adorei todas as falas e, enfim, espero ter contribuído um pouquinho. É isso. Professora, a gente quer agradecer a participação das 5 palestrantes. Teve bastante interatividade. Eu vou deixar para o pessoal colocar as dúvidas e perguntas. Eu coloquei o Instagram de vocês, se eles tivessem dúvidas, alguma coisa para poder tirar. Eu vou agradecer muito a participação de vocês. Foi sensacional. Os comentários lá no chat foram perfeitos. O pessoal gostou bastante das colocações, dos temas, das provocações que vocês trouxeram. Eu vou agradecer, vou encerrar esse painel agora. Vou colocar a tela do próximo painel, a gente encerra e eu trago as convidadas do próximo painel, mas aqui eu deixo minha gratidão de coração para todas vocês, tá? E aí que a gente... Obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo evento. Obrigada, também agradeço. Muito obrigada. Prazer. Prazer foi todo nosso, nós que agradecemos. Tá bom? Muito obrigada, gente. Material, obrigada. Até uma próxima oportunidade que a gente se bata por aí. Obrigada. Tchau, parabéns.